odeio quando a pessoa que, tipo assim, ela sabe. Quando Mas eu tô você chorando. Perdoou? Perdoei, aham. Você lembra ainda com dor disso? Então, quando mesmo uma pessoa estava fazendo coisas ruins pra você, você ainda olha como Jesus olha pra ela. Sim. É isso que a gente tem que fazer. Eu dei risada junto com ele. Mas ele Mas fala. dentro já tava doendo. Eu dei risada junto com ele. Não sei. Eu suro se me caçoar com a minha cara. É mentira. Ela não vai fazer isso, não. É verdade. Vamos voltar pra cá. Então a gente vai ligando com umas setas assim, a gente liga numas cordas, daí a gente vira um nó. Tem várias células. Isso. E eu queria perguntar pra vocês, quem é vocês no dia a dia? Quando as coisas... Como é que é o relacionamento de vocês no dia a dia? O meu Não sei só se come. mentirem. O meu eu fico só comendo o dia inteiro. É só pra vocês repetirem, tá bom? Não precisam responder. É verdade. Assim, como é que é o relacionamento de vocês no dia a dia com Deus? Por que no dia a dia? Porque é fácil ser cristã nessas quatro paredes. É muito fácil você ser cristã. Porque aí você pega a Bíblia, pega o celular, você pega e anda normal, você sorri, tá tudo bem, a sua máscara de cristã tá ali, tá tudo perfeito, assim. Daí você tá lá na escola, daí a pessoa, tipo, tropeça em você, bate assim, você começa a xingar a pessoa de tudo que é tipo. Você começa a amaldiçoar aquela pessoa, começa a fazer um monte de coisa ruim. Peraí. E daí você começa a fazer tudo isso. E daí o que adiantou? Você tá aqui na casa do Senhor, aprendendo a ser diferente, a ser exemplo, a ser separado do mundo. E quando você chega lá na escola, quando você anda na rua, você só fala coisas ruins, você trata todo mundo mal. Quando uma pessoa cai, você fala, isso mesmo, deveria ter caído antes ainda. Quando uma pessoa está empinando a bicicleta lá e tropeça e cai, você dá risada, fala, ninguém mandou. E Obrigada. E vocês fazem isso ou vocês pegam e fazem totalmente diferente que é o que a gente foi chamados para fazer? Meninas? Oi? Obrigada. Voltando para cá. Ou vocês pegam e são realmente o exemplo de Cristo aqui na Terra? Porque a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. E eles não são opcionais. A partir do momento que você aceitou a Cristo, que você disse, Deus, eu quero servir você é o meu Senhor, eu quero seguir que nem a Bíblia fala, eu dar os passos que você andou, os mandamentos deles não são mais opcionais para você. Deus fala, não rouba, você não vai roubar mais. Muito pelo contrário, usando um exemplo aqui da própria Bíblia. Aquele que furtava não furta mais. Ainda pelo contrário, trabalha fazendo com que as mãos, que é bom, que tenha que dar para os outros. Então, além de ele não roubar, isso eu acho muito interessante. Ele não apenas não rouba, mas pega e trabalha para dar coisas para as outras pessoas. É totalmente o oposto. Fazendo um giro de 180 graus. Por completo. Então, em vez de ele ir... Porque parar de pecar é você parar naquela linha, como eu falei. Você parou, mas ainda está aqui, ó, mais perto do pecado que perto de Cristo. Daí, quando você se arrepende, você pega e volta. A caminhos do que Deus estava te falando, chamando. A caminho do que Deus estava te falando. Porque a gente está vindo na igreja querendo fazer parte do corpo de Cristo, sendo a ovelha dele, ele ser o nosso pastor, mas agindo como um lobo em pele de cordeiro. Porque ele conhece o nosso coração. Então, por mais que a gente mostre isso como ovelha, mas daí por dentro a gente está falando mal de todo mundo, a gente está fofocando, a gente está, meu Deus, fazendo todas as coisas que Deus falou que não faria. Por dentro a gente está pensando, a gente está sentindo, a gente está mostrando ser uma coisa e dentro sendo outra. Como eu disse, isso é hipocrisia. Porque a partir do momento que a gente pega e faz isso, a gente está indo totalmente contra o que Deus nos mandou. A gente está fazendo totalmente o oposto. Porque Ele conhece os nossos corações. Ele conhece aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente sente. Ele sonda os nossos corações.
Ele pega e olha mais lá no fundo, aquilo que você esconde, não conta pra ninguém. Ele sabe. Porque o ser humano não pode saber. Tipo, eu não sei. Por exemplo, a Nana, minha amiga ali da minha igreja. Eu não sei o que passa pela cabeça dela, o que ela sente, os segredos dela. Eu não sei. Mas quem sabe é Deus. Deus, ele sonda, Deus, ele vê. E ele fala assim, vamos dizer que a Nana está pecando, que ela está aqui, ó, indo rumo ao pecado. Pra você como é que tá? Que ela está indo aqui. Daí Deus, ele fala, não, vou dar mais uma chance para minha filha se arrepender. Vai lá e dá. A Nana ignora. Ele, não, ela é minha filha, ela é preciosa para mim. Vou dar mais uma chance. Vai lá e dá. Ele dá mais uma chance. E a Nana percebe isso e ela fala, Deus, me perdoa. Eu me arrependo. Daí ela para e vai numa pista. Ela para de ir para cá e vai para cá. E ela para de seguir o pecado, de seguir as suas vontades, começa a se renunciar e começa a entrar pela porta estreita. Pela porta estreita não passa o pecado de estimação, não passa palavras porcas, você falando palavrão, você tem que parar de falar palavrão, porque Deus não fala palavrão. Você tem que parar de se vestir com indecência. Eu estou dando exemplos de hoje em dia, tá bom? Exemplos pequenos. Você tem que parar de mentir, tem que parar de roubar. Você tem que parar de fazer isso. Porque os mandamentos de Deus não são opcionais. E eu realmente não entendo essa bondade de Deus. Porque a gente, como eu disse, a gente é uma noiva que traz Jesus todos os dias. Todos os dias a gente pega e fala, não, eu quero fazer isso. Vai lá e faz, quebra a cara e faria de novo. Em vez de ter escutado o que Deus falou. E como é que a gente escuta Deus? Primeiro a gente tem que conhecer Ele pela palavra. Vocês só vão saber que é errado, vocês só vão saber que estão no caminho certo, se vocês conhecerem a palavra. Muitas pessoas conhecem, mas não seguem, que era o que o povo de Israel estava fazendo. Sabia quem era Deus, mas estava adorando outros deuses. Qual que é a lógica disso? Enquanto eles falam que faziam uma coisa, faziam outra. Faziam uma coisa, falavam outra. Não tinha lógica, não tinha sentido. Porque a gente foi chamado para dar um bom testemunho diante deste mundo e perante Deus. Esse mundo tem que olhar pra gente e falar, cara, ela é diferente. O pessoal na nossa escola, na nossa vizinhança, na nossa casa, não sei se a família de vocês são cristãos ou não, mas o pessoal, as outras pessoas à nossa volta, tem que falar, gente, ela tá diferente. Tem que conversar um com o outro assim. Ela não está mais falando o que ela falava, ela não está mais se vestindo como ela se vestia, ela está diferente, tem alguma coisa errada, acho que ela está doente. Daí vou lá e pergunto, o que aconteceu? Nada. Mas tu não tá brava porque fizeram isso com você, pisaram em você, falaram um montão de coisa ruim? Jesus não ficou bravo. Quando Jesus ele foi apedrejado, quando ele foi crucificado, o que ele fez? Ele pegou e desceu. A gente não consegue imaginar isso. A gente poderia dizer assim, Jesus ele não pegou e desceu daquela cruz e falou, chega, cansei de vocês. Vocês me enganam, vocês nunca vão se arrepender, vocês continuam errando, vocês não são dignos do perdão. Vocês não merecem o perdão, vocês nunca vão mudar. A gente não consegue imaginar Deus fazendo isso. Jesus lá no madeiro, crucificado, em vez de ele pegar e descer, que ele tinha o poder para fazer isso, que ele é Deus, em vez de ele pegar e descer e falar, chega, eu cansei, ele pegou e lá no madeiro, nos seus últimos suspiros, falou, Deus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O conhecimento está para eles, mas eles estão negando o conhecimento. Eu vim para ensinar, eles me negaram, mas perdoa eles. Dá mais uma chance para eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque estão cegos espiritual, estão me negando, estão fazendo de tudo. Estão deixando prevalecer, estão dando lugar para o diabo e estão me trocando por ele, mas perdoa eles. Então, por que a gente, em vez de a gente fazer que nem Jesus, a gente faz o contrário? Quando alguém nos magoa, a gente vai falar, não vou perdoar. Não vou. Porque essa pessoa me machucou, essa pessoa me traiu, essa pessoa me enganou, nunca vai mudar. E Jesus não fez isso com a gente. Jesus, em vez de fazer isso, ele falou, perdoa-os.
Então, quando alguém nos machucar, nos jogar no chão, nos encher de lixo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas por que tu vai perdoar? Porque Jesus me perdoou. Porque eu também não sou digno do perdão. Eu também não mereço o perdão. Mas eu te perdoo. Porque eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Então, eu lhe perdoo. Mas tem 3 voltas de Cristo. Uma para ele vir pegar todas as pessoas que foram fiéis com ele. Na segunda volta, ele vai vir e aquelas pessoas que foram um pouquinho dele, um pouco mais do pecado, as pessoas que foram com ele assim para a vida eterna, para ficar 7 anos numa festa, aí vamos dizer mais ou menos, aquilo lá ele pode ir, porque ele foi bom numa vida dele. Daí, na terceira volta, ele vai vir para pegar todo o povo de Israel. Todo aquele que o aceitou, que continuou falando assim, ele é Deus mesmo. Isso. Hoje eu tava lá na minha escola, né? Onde eu estudo. E aí, o Jesus chegou e falou assim, ai, você é muito feio. Aí eu olhei pra ele. Simplesmente, obrigado pelo elogio. E saí, né? Porque eu sou estressada, assim. Né? Eu Isso ficava se chama lidando com domínio próprio. Quando alguém pega e fala isso pra mim, eu falo uma coisa bem simples. Ele só chegou pra mim, você é muito feia. Aí eu, obrigado pelo elogio, não saí, cara. também. Ele fala assim, sou mais bonito que você. Tá dando aula? Eu pego e falo assim, quando alguém fala algo do tipo, eu falo assim, desculpa, né? Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Não, Mas como Deus é bom? a Maeli falou que a gente tem que perdoar, né? E negócio ali. E aí, quando xingarem a gente dizer obrigado. E daí, ele chegou e me chamou de feio. Eu falei obrigado pelo elogio. Porque, no fundo, eu sei que eu sou mais bonita que ele. No fundo. Tá bom. Eu decidi. Ai, gente, enfim. Isso é ter o controle, isso daí é ter o domínio, não é mesmo? E, como eu estava dizendo, a gente tem acesso ao conhecimento. Porque hoje em dia é muito mais fácil do que antes, sabe? Hoje em dia, o conhecimento está na palma das nossas mãos, nos nossos celulares. E está a total acesso. A qualquer momento, pesquisar está ali. A gente precisa de alguma coisa, dúvida durante algum trabalho, pesquisa está ali. Pesquisa está ali. Então, a responsabilidade é muito maior do que antes. Porque hoje a gente nega com mais facilidade também o conhecimento. Ah, não, mas essa série está tão legal, depois eu leio a Bíblia. Depois eu vou orar, só deixa eu terminar esse episódio. Daí, outro episódio. Nossa, esse pode ver gente, meu Deus. Daí lá, Netflix de novo. Mais um episódio, terminou a série num dia, mas não leu um versículo da Bíblia. Jesus é o nosso Pai, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é quem está lá sempre conosco, é a nossa família, mas a gente não dá um minuto para entregar Deus. o dia inteiro. Oi? Quem estuda entregar o dia inteiro. Integral? O dia inteiro? Não O tem. dia inteiro? Tu estuda o dia inteiro? Mas não tem um minuto para dizer bom dia, Deus? Obrigada? Não tem um minuto para No ler um meu versículo? dia, eu... Às vezes não, né? Quando eu tô comendo, eu oro. Verdade. Então, como eu tava... Eu largo assim, eu oro quando eu tô comendo, eu oro na minha cabeça, porque eu tô com muita fome. Mas o que eu tô dizendo, olha só, tem um cara que eu olho e Eu quando eu faço assim, não, você é a primeira que tá tem uma pessoa que eu admiro muito essa pessoa. Ele pega e fala o seguinte, ele é missionário. Eu já tava com fome, né? Ele fala uma coisa muito interessante. Eu não consigo começar o meu dia
sem orar no mínimo 3 horas. Ele acorda 6 da manhã. Ou às vezes até antes, porque... Ele quer 6, 7, 8. Ah não, ele acorda antes, ele acorda às 4. 5, 6, 7. Das 7 horas ele levanta, ele para um momento ali e vai fazer as outras coisas do dia dele. Porque ele precisa ter um relacionamento com Deus, cultivar esse relacionamento com Deus. Quando eu estava no seminário, eu desenvolvi essa prática, porque eu também não orava. Eu não orava, eu não lia a Bíblia, eu queria, mas eu não conseguia. Daí lá eu tive que ter a prática de leitura, de oração. A gente acordava 6h30 da manhã, a gente tinha que estar orando, tínhamos que já estar lá, tendo o nosso devocional, nosso tempo com Deus, e era de 1 hora. Então nisso eu cultivei isso. Eu acordava mais cedo. Quando eu queria ter um mês que eu estava querendo muito ter mais tempo com Deus. Então eu acordava 4 horas da manhã. 4 horas da manhã foi difícil aquela semana. Daí eu ia me arrumar, tomava meu banho, depois eu voltava e ia lá pra fora umas 5 horas. Daí eu tinha 1 hora a mais com Deus. O tanto que eu aprendi de Deus, tanto que o meu relacionamento com Ele se aprofundou, foi muito maior. Eu realmente posso dizer que hoje eu o conheço. Porque eu busquei conhecer Ele. Porque conhecimento a gente escolhe ter. E hoje, como eu disse, está na nossa mão. Meu avô, ele é cristão, ele fala sobre toda a Bíblia. Ele ensina a Bíblia desde os 6 anos, o que Deus fez, o que Deus fez. Aí, no dia do meio-dia, se a gente já está tirando comida, ele fala, vocês fizeram a oração? Aí eu falo, sim, eu fiz. E de manhã ele me levanta, ele me acorda e eu tenho que dobrar meu joelho e orar. Isso é uma coisa muito boa. Porque você está cultivando, Ele está te ajudando a cultivar um relacionamento com Deus. Lá em casa também, quando eu voltei, a gente não tinha o costume, a gente perdeu o costume de orar pelo alimento. Daí, quando eu voltei, eu já estava totalmente... É verdade, viu? Verdade. Olha, quando eu assim na igreja, gente, eu perdi o costume de orar pelo alimento. Porque quando meus pais estavam para se divorciar, a gente meio que parou de ir na igreja e meu pai não queria saber das coisas de Deus. Daí, então a gente não podia orar pelo alimento. Então, eu peguei e perdi totalmente esse costume. Né? Então a gente pegava... Eu cheguei em casa e falei assim, vi a minha mãe comendo, eu falei, como você foi a primeira a comer, vai orar pelo alimento agora. Então quem come antes de orar, a gente faz orar. Ele sempre reza na oração, né? Mas agora a gente já tá pegando o costume de novo de orar todos os dias pelo alimento. A gente pega de novo, porque costume é uma coisa que conforme você faz, você começa a fazer mais. E até que se torna algo do dia a dia. A gente não pode mais deixar as coisas de Deus ser uma coisa milagrosa, assim. A gente pode deixar, tipo, meu Deus, Jesus curou alguém. Nossa, eu não acredito. Teve um congresso de missão que uma pessoa cega começou a ver de novo. Daí ela foi engraçadinha que ela pegava aqui, pegava assim, né? Mostrando, eu tô vendo o tempo todo. E daí não pode mais ser uma coisa assim surpreendente pra gente. As coisas de Deus não podem mais nos surpreender. Não podem mais nos surpreender porque isso significa que a gente não está tendo esse relacionamento com Deus. As coisas que Deus tem pra nossa vida tem que ser algo cotidiano, um relacionamento diário, algo que a gente cultiva, que é a lei da semeadura. Conforme se a gente cultivar mentira, enganação, a gente não pode exigir coisas boas do que a gente planta. Mas você faz, você vai fazer mais ainda. Bom, eu sei. Pode falar. Você vai Aí você começa a fazer todo dia. E daí depois parece fazer. Exatamente. Bom, eu só não oro quando eu tô comendo em sala de aula, né? Que daí a professora deixa. Não é só porque tem uma pessoa, tipo,
a professora dizendo não preciso orar, que você não vai orar. É tipo assim, eu acho que a professora deixa a gente comer porque eu como. É porque Ela nunca vai impedir você de comer, só que é uma escolha que isso significa. E aí eu sempre esqueço. 3 vezes. Eu esqueço. Então vocês têm que orar e falar, Deus, me ajude a lembrar dos princípios. Me ajude a Tipo assim, Me ajude a lembrar eu dos tô comendo lá e depois eu comi o negócio que eu tô comendo, né? Chocolate. E aí, depois eu falo, eu não orei. Então, gente, voltando aqui só pra gente finalizar, tá bom? O que eu tô querendo dizer é que, meninas, por favor, esqueçam que tá lá fora, foco. Beleza? Somos. Ô, Bianca, tô andando com a bicicleta lá. Meu Deus! Amados, queridos, Cordelinhos de Jeová, vocês podem fazer um silencinho rapidinho, não fazer muito barulho, que a gente tá terminando aqui. E larga a bicicleta. Aí, obrigada. Depois não vai ter como entrar ela. Tá, gente, agora como eles Não pararam. estão parando ali, vocês focam aqui, que a gente já tá no final do Foca horário. ali, Saberes. Meninas, Olha lá. como eu tava dizendo, só pra finalizar, tá? Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Eu quero que vocês todas fechem os olhos. Todo mundo de olhos fechados. Todo mundo. Fecharam? Amém? Feche os olhos. Eu quero que vocês imaginem uma casa. Uma casa. Moradia. Uma casa de chocolate, pode ser? Não. Gente, imagina aí comigo, por favor, vamos rapidinho. E nessa casa tem uma parede, e nessa parede tem uma rachadura. Deixa eu só. É uma rachadura e tem um cano estourado e esse cano tá inundando toda a casa. Tá inundando toda a casa, aquele cano, vocês estão olhando pra casa, a casa tá por lá. E vocês vão lá, pegam o balde, o rodo, começam a tirar toda a água e vai consertar o rachamento. E daí, eu quero que vocês imaginem isso acontecendo nessa casa. E que vocês estão tentando tirar toda aquela água, mas não estão conseguindo. E vocês olham para o lado de vocês, tem uma porta. Uma porta muito bonita, uma porta muito enfeitada, uma porta muito linda. E nessa porta, vocês vão lá e abrem, e o quarto está uma bagunça. Um monte de fotos jogadas no chão, armário no chão, uma zona. Vocês nem conseguem entrar direito. E vocês olham mais para perto, vem um baú. E vocês puxam esse baú. Vocês tiram esse baú lá de dentro do quarto. E nisso vocês pegam e... Nesse baú vocês pegam e abrem ele. E dentro tem um espelho. E quando vocês olham para esse espelho, vocês veem todas as coisas que vocês estão fazendo que está desagradando a Deus. Vocês estão olhando para esse espelho e estão vendo tudo o que vocês estão fazendo de errado. Vocês estão vendo o que está mostrando que vocês são como um lobo em pele de cordeiro. Vocês estão vendo isso. E, de repente, aparece Jesus na frente de vocês. E pede o espelho. E vocês entregam esse espelho para ele. E ele leva vocês até aquela rachadura e conserta aquele cano que tinha estourado. Ele vai lá e arruma. E quando ele arruma, ele pega e mostra que a casa ficou limpa. E leva vocês de volta para aquele quarto que estava bagunçado. E vocês veem aquele quarto arrumado. Vocês veem as estantes, todas elas com as fotos bonitinhas. Tudo arrumadinho de novo. E vocês vendo isso, vocês pegam e se surpreendem e começam a olhar as fotos. Vocês veem cada momento da vida de vocês. Desde o dia que vocês nasceram até o dia de hoje. E todos aqueles momentos, dias bons e dias ruins, estava Jesus ao lado de cada uma de vocês. No dia que vocês estavam chorando, ele estava chorando contigo. No dia que vocês estavam se alegrando, ele estava se alegrando com vocês. E daí vocês veem uma outra estante que só tem uma foto. Que é desse momento agora que vocês estão tendo ali com Deus. Esse exato momento, vocês estão vendo ali isso. E você pergunta por que ela está vazia. E a resposta é que é para os próximos momentos que vocês vão viver juntos. E você percebe que tudo fez sentido e vocês começam a sentir uma paz. E eu quero que vocês abram os olhos. Porque vocês precisam tomar uma decisão.
Vocês precisam fazer uma escolha. Se vocês querem viver essa vida de arrependimento, de renúncia. É para responder? Não. Se vocês querem viver isso, é uma escolha de vocês. Vocês que têm que escolher. Vocês têm que se posicionar. Vocês têm que falar, eu escolho viver que nem Jesus viveu aqui na terra. Eu escolho tomar as mesmas decisões. Eu escolho amar o meu próximo. Eu escolho isso. Ser boa com as pessoas. Como Jesus foi bom. Mesmo se a pessoa me machucar, eu escolho perdoar. Eu escolho amar. Eu peço que vocês se sondem. Que vocês olhem para dentro de vocês mesmas. E veem quando vocês não estão fazendo isso. Que vocês percebam. Que eu oro para que Jesus, que o Espírito Santo, ajude vocês a perceberem isso. E que vocês comecem a ter essa escolha. Escolham isso, se posicionem. Fale, eu não vou ser que nem o mundo. O mundo vai olhar para mim e vai ver alguém diferente. O mundo vai olhar para mim e vai falar, essa pessoa, eu quero ser que nem ela transmite uma paz, uma alegria. Mesmo ela não vivendo as coisas que esse mundo vive, vocês têm que fazer isso. A Bíblia tem uma frase que eu acho muito linda, que ela é evangelize em todo o tempo. E se necessário, use palavras. Porque o nosso estilo de vida, a nossa forma de se comportar tem que ser diferente. Tem que mostrar e apontar para Jesus. E eu quero que vocês se levantem, depois iremos fazer uma oração. E vocês vão orar. Eu irei orar por vocês. Quero que vocês coloquem a mão no coração de vocês. E nesse momento eu quero que vocês falem com Deus. Eu quero que vocês falem com Deus sobre qual que vai ser a escolha que vocês vão fazer. Se vocês falam, Deus, vou contar só pra você a escolha que eu fiz. Se eu vou continuar indo em direção ao pecado ou se eu vou fazer esse giro em direção a ti. Se eu vou te buscar cada dia mais ou se eu vou pegar e simplesmente parar e não vou mais seguir esse caminho. É uma escolha que vocês têm que tomar dentro de vocês. E eu quero que vocês orem agora. Fechem todo mundo os seus olhos. E vamos orar. Vocês podem orar, falar com Deus o que realmente vocês estão sentindo, porque Ele é de confiança. Nele vocês podem confiar. Vamos orar. Pai, eu quero orar pelas suas filhas. Pai, para essas princesas maravilhosas. Pai, eu sei que você tem um plano para a vida de cada uma delas. E eu sei que você está dando mais uma oportunidade para elas irem e seguir o caminho de arrependimento. Pai, ajude elas a ser um exemplo que você chamou para elas serem. As meninas que você chamou para elas serem lá na escola delas, elas trabalham no trabalho, na igreja, na vida, na casa. Que as pessoas olhem para elas e elas vejam que elas são diferentes, que elas são suas filhas, que elas são escolhidas por ti a dedo. Que você as ama. Pai, ajude-as a ver isso, a ter essa identidade firmada em ti. Pai, eu peço que você ajude elas a encontrar o que elas têm feito que tem te desagradado. Pai, que você mostre para elas os seus segredos, quem você realmente é. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada uma das suas filhas. Ajude elas a ter essa intimidade, esse contato contigo. Pai, eu te louvo pelo que você vai fazer através delas. Amém? Amém. Vamos lá pra fora que os meninos estão esperando a gente. Olha que chique, a gente vai ter que esperar. A gente tem a oportunidade de escolher fazer o que Jesus vai fazer. É uma escolha muito difícil. Ela me deu até as 9 e eu passei 10 minutos. Eu sempre quis honrar o horário, não consegui hoje.